muito boa tarde. Aqui é o Wilson Leite, presidente e diretor da ACCV, Associação Cultural Cidade Viva. É um privilégio poder estar entrando no seu lar hoje, chegando no seu computador, no seu tablet, no seu iPhone, no seu celular, seja ele qual a marca que for, trazendo um quadro novo. A ACCV convida. Nós tivemos aí uma série de lives e agora a gente parte para uma série de entrevistas com grandes celebridades. E o meu convidado de hoje é um garotão, né? Eu quero fazer aqui um contraponto entre o novo e o maduro, né? Alguém que já realizou algumas coisas e alguém que está no processo de iniciar realização de grandes coisas, porque eu tenho certeza que essa trajetória desse jovem de 22 anos é muita coisa, muitas coisas já aconteceram. O meu convidado é o jovem Vitor Carneiro. E aí, Vitor, tudo bom? Tudo tranquilo. É uma honra pra mim estar por aqui. Que bom, eu vou deixar Vitor já saudar vocês aí, mas eu quero dizer do privilégio da ACCV, Associação Cultural Cidade Viva, tá te recebendo hoje, né? Você marca o início das nossas entrevistas, a ACCV convida. Então, seu boa tarde aí pra galera. É uma responsabilidade imensa, né? Tá por aqui, estreando esse quadro e tal. E agradecer a ACCV, agradecer todo o trabalho deles. É um trabalho incrível que eu venho acompanhando há pouco tempo, tem que dizer, mas já vi que tem potencial para ser tão grande quanto eles conseguiriam ser, né? E é isso. Que legal! Pessoal, a gente tem esse primeiro nosso convidado, você vai entender um pouquinho mais pra frente o porquê de eu ter convidado o Vitor Carneiro para estar aqui conosco hoje. E o que é interessante são trajetórias, né? Eu falo que a árvore mais bonita, ela começa na semente. Quando ela é jogada ao solo, quando ela tem que secar, ela tem que morrer, para dali nascer uma grande árvore, e essa árvore ser frondosa, com muitas folhas, com muitos frutos. E às vezes nós somos como uma árvore, né? Que as pessoas vêm, se acomodam embaixo, usam da nossa sombra, comem do nosso fruto e às vezes seguem o seu caminho, mas a árvore está ali. Se nós pudéssemos contar, se a árvore pudesse contar a história dela na beira da estrada, ou num sítio, ou mesmo na cidade, de cada coisa que ela ouve, que ela passa por ela, teríamos aí histórias e roteiros incontáveis. E aqui a gente está com uma árvore, né? Uma pequena semente que nasceu aí. Vitor Carneiro nasceu aonde? Eu nasci em Calcaia, é uma praia no interior do Ceará, mas eu vim pra cá, pra Mossoró, com 1 ano de idade, então se você quiser trocar de país aí, você precisa de 15 anos, né? Eu já troquei de estado. Você trocou de estado. Mas é um cearense que se naturalizou moçoroense, né? Criado em Mossoró desde 1 ano de idade. Então seus pais são cearenses. Sim, meus pais são cearenses e aí vim pra cá, mantive esse sotaque por causa deles, né? Convivência na família e tal, mas sempre em Mossoró. Não vamos falar de sotaque, porque daí vai mexer com o meu psicológico, que eu tô aqui em Mossoró há 7 anos, né? E quem está de fora e convive comigo, fala, nossa, seu sotaque tá diferente. Quem mora aqui e tem o sotaque que eu acho lindo, maravilhoso, carregado, fala, você é de fora. Por quê? Porque é muito difícil. Eu acho que eu quero passar o restante da minha vida aqui, mas até você pegar, né, o sotaque, né, o jeitinho, demora bastante. E Vitor, e aí, como é que foi a sua trajetória? Você mora em Mossoró, no mesmo lugar, esses 22 anos? Aonde que você mora? Conta aí pra gente. Bom, só não precisa passar o endereço, senão vai ter um monte de gente batendo lá na sua porta, tá? Tá bom, não vou passar o endereço. Então, vim pra Mossoró com 1 ano de idade, sempre estudei na escola, no Colégio Universo, uma escola de bairro lá no Liberdade. E, bom, sempre fui envolvido com questões de arte, teatro e tal. No colégio eu sempre tinha aquelas apresentações de final de ano. E eu, por exemplo, eu estava no 5º ano, eu participava do 6º, do 7º, do 8º e do 5º ano, das peças lá. E aí amava teatro, dança, música, era tudo comigo. Dancei muito quando era criança e tal,
mas minha vida começou mesmo, assim, quando eu entrei na faculdade, porque aí eu, deixei todo aquele Peraí. Nós começamos a falar da infância, ele já foi lá pra faculdade, né? Sim. Meu questionamento com o pessoal em casa é qual a perspectiva de futuro que um jovem, né, no seu caso de 22 anos, ele tem para o futuro morando no Rio Grande do Norte, precisamente no país de Mossoró. Quando você fala que você dançou muito, você dançou o quê? Você dançou forró? Você dançou quadrilha? O que seria essa dança? Eu dançava de tudo. Dançava forró quando tinha quadrilha, dançava um estilo musical que nasceu na internet que se chama freestyle, não sei se você conhece. Dancei outras coisas como dança de rua, tudo que levava lá pra gente dançar na escola, a gente pegava uma coisa ou outra, pegava uma coreografia ou outra. E aí eu fui aprendendo, mas quando começou o negócio do Enem e tal, eu precisei começar a estudar pra valer e tal, e me dedicar todo dia, aí eu fui deixando de lado, fui esquecendo mais o teatro, né? Você tem jeito de bom menino, né? Aqueles meninos que você olha e fala, nossa, esse menino nunca deu trabalho. Vitor Carneiro era arteiro? Olha, não, pra falar a verdade, eu sempre fui um garoto quieto na minha, eu era bem tímido na sala de aula, poucos amigos, reservado, estudava bastante, era basicamente isso. Você é um bom aluno? Sim, notas boas? As notas sempre foram na média ou um pouquinho acima. E o que você cursa hoje? Eu curso Engenharia de Produção lá na UFESA. UFESA, então aí pro pessoal que está de fora, em outro estado, o que seria a UFESA, né? UFESA é a Universidade Federal Rural do Semiárido, nossa Universidade Federal aqui de Mossoró. Muitos alunos? Nossa, muitos, mais de 20 mil alunos espalhados pelos 4 campos. A UFESA, ela aceita alunos só de Mossoró, só do estado do Rio Grande do Norte? Como é que é? Eu quero ser um aluno, eu estou em outro estado e quero ser um aluno da UFESA. Primeiro você tem que fazer o Enem, né? Passar por aquela prova de resistência e tudo. E aí, quando você entra lá, você pode escolher uma variação de curso imensa. E, tem gente até do Rio Grande do Sul, tem gente de Mato Grosso, tem muita gente que vem para a UFESA estudar, porque, querendo ou não, é uma universidade bem conceituada aqui, né? Tá, então a UFESA, ela é uma universidade do estado. Não, é da federação. Ela é da federação, mas nós temos também uma do estado aqui, sim, que é seria a UERN, né? Isso. Que também abarca muita gente de fora. Eu convivi aqui com o pessoal até de Angola, que veio pra cá estudar, fazer pesquisa. Então a gente tem em Mossoró hoje, eu não sei se a sua visão é essa, mas nós temos Mossoró como um polo de ensino. Né? A gente tem dentro dessas universidades, a gente tem até alojamentos, né, residência para alunos que vêm de fora. E não só nas universidades públicas, mas Mossoró é um polo de ensino, de pesquisa, muito além da universidade pública, porque a UFES e a UERN são duas, mas a gente tem outras 13 universidades aqui em Mossoró, que são particulares, mas ainda assim contribuem para o ensino da população jovem em geral, né? Da população em geral. Certo, e a gente tem também aqui o IF, que a gente não pode deixar. O que seria o IFRN? O IFRN é o Instituto Federal, aqui do Rio Grande do Norte, é uma escola de ensino médio, técnico também, e, super bem conceituado no Brasil inteiro. Tem uma disputa muito grande todo ano para se você... Eu me lembro muito bem... algumas escolas, como o ITA, como alguns colégios na minha época que eram colégios militares, que para você entrar, eu mesmo dei aula no Paraná, no colégio militar, então assim, era uma disputa muito grande pela qualidade do ensino, né? E até por coisas que a gente aprendia e os alunos aprendiam que servia para toda a vida, né? Então assim, a gente tem Mossoró como um polo educacional muito grande. E aí a gente tem Vitor Carneiro, um jovem de 22 anos que acaba, Vitor, atingindo uma estatística de que poucos jovens no nosso país conseguem chegar onde você está chegando, né? Que tem acesso a uma universidade. Como é que você vê hoje o porquê de tantos jovens ainda não terem acesso, isso independente de raça, de cor, de sexo, por que tantos jovens, como é que você vê a nossa educação hoje? Como é que foi para você adentrar a tua vida? Você disse que mudou ao adentrar a universidade. Sim.
O lance da universidade é porque é justamente um local que você tem muito privilégio de estar em, né? A gente vê muito jovem tentando entrar através do Enem, nas universidades que quer. Os que não conseguem entrar em escola pública, em universidades públicas, eles têm esses auxílios do governo, como ProUni, o FIES, que dão esse incentivo, né? Mas ainda assim, o número de jovens é muito reduzido, que tá lá na universidade, tá naquele mundo de conhecimento. E quando eu falei que a minha vida mudou, foi pelo simples fato de que quando você entra na universidade, você conhece tanta gente e tantas visões de mundo diversas que meio que, se você não mudar, é porque você não está vivendo da maneira correta a universidade, entendeu? Então, tipo, lá eu aprendi muito sobre a vida, sobre se esforçar mais, sobre propósitos, sobre metas diárias, semanais, muita coisa que, bom, vai se estender muito se eu for falando, mas ainda assim é um mundo de conhecimento e se você quiser explorar lá, você passa bem mais que 5 anos, bem fácil. Eu tenho alguns colegas, alguns amigos, jovens também, que estudaram nessas universidades e hoje estão em projetos fora do país, né? Trabalhando com pesquisa e tiveram essa oportunidade, não é um só, dois. Nós temos aqui desde medicina, nós temos veterinária, nós temos toda a agronomia, nós temos toda a parte muito grande. A agronomia é bem conceituada. Muito conceituada. Você falou que fez agronomia numa dessas instituições. Eu não sei se as duas têm agronomia ou é só... Não, a agronomia tem na UFESA e na UERN não tem. Não tem. Mas você falou que fez agronomia na UFESA, você está saindo aí na frente de muitos candidatos para trabalho porque ela é muito conceituada, né? Eu fiz agronomia? Oi? Você fez agronomia? Não. Não fiz. Não. Eu fiz engenharia de produção, estou fazendo Tá engenharia fazendo de produção. Não, eu falo assim, quando eu digo você faz, eu estou dizendo você no geral, você jovem, né? Quando você faz uma FESA, entendi. Ele tá achando que eu já mudei ele de curso, ele ainda perguntou pra mim, achando que o entrevistador aqui tá variando. Não, eu quis dizer no geral. Quando você faz é a mesma coisa quando você estudava lá no ITA, né? Que é uma conceituadíssima para você entrar no ITA, são anos e anos de estudo, você sai na frente, é como você faz um curso do Senai, nós temos o Senai aqui, temos também o Sesc, né? Eles têm sempre cursos, mas o Senai tem uma grande gama de cursos profissionalizantes aqui. Não só na agronomia, mas tipo, todos os projetos lá da UFESA, criados por estudantes e tal, e fundados por eles têm possibilidade de ser muito maior do que só naquele universo da cidade. Por exemplo, o projeto Cactus Baja, que é um projeto da engenharia mecânica, que envolve bem mais do que só engenharia mecânica, diversos cursos. Eles foram para os Estados Unidos fazer uma competição a nível internacional e as colocações foram bem boas. Então, tipo, a universidade, ela é um centro que você pode expandir o seu conhecimento e a sua vida de maneiras que você nem pode prever, entendeu? E é por isso que eu amo tanto a universidade, amo tanto essa educação. Eu falo porque eu passei pela universidade, eu sei o quão bom, não foi uma nem duas, eu sei quão bom estar. A gente sabe que você gosta de estudar. Eu gosto de estudar bastante. Mas aí, Vitor Carneiro veio de uma família muito rica, né? Veio de uma família abastada, então assim, não teve dificuldade para ir para a faculdade, foi isso? Não, na verdade minha família sempre foi de classe média e tal, minha mãe é costureira, meu pai é mecânico, então mas ele sempre me incentivou a estudar. Tem uma frase que o meu pai, ele falava bastante, que era: Vitor, se hoje em dia a gente tem um carro para andar, se eu tivesse estudado mais ainda, eu poderia ter, sei lá, um carro mais confortável ainda. Se eu tivesse estudado mais ainda, eu poderia ajudar mais pessoas. E, tipo, eu sempre fui incentivado a querer aprender mais sobre as coisas, justamente porque eu vi o exemplo do meu pai, que, a educação me deu tudo aquilo que eu tenho. Então, eu quero isso pra você também. Então, uma coisa que ele falava muito é que: Vitor, não espere que eu vá te dar nenhum peixe na vida. Eu sempre vou ensinar você a pescar. Porque aí você vai estar livre para viver sua vida da maneira que você quiser. E isso marcou bastante. Interessante. A gente sabe que tem grandes pessoas aí, profissionais incríveis, que não passaram por uma universidade,
mas esses você pode colocar como a exceção, né? Eu falo que eu jamais vou desestimular alguém a não estudar, porque é o teu plano A, é o teu plano B, é o teu plano C. Então a gente tem aqui um jovem de 22 anos, fazendo engenharia, né, de produção, não agronomia como ele pensou, mas engenharia de produção, e que veio de uma família, como milhares de famílias que nós temos hoje. Quando a gente fala em classe média, a gente está dizendo aqui que é da classe batalhadora, do proletariado, que vive de um salário. Não é fácil uma mãe costureira, um pai mecânico sustentar a família e ainda proporcionar estudos. E aí eu digo novamente, nós ainda estamos num país que nós temos escolas públicas, né? Que é um ensino que pode ser acessível àqueles que batalham, àqueles que lutam, né? Então, não adianta ter só a universidade se Vitor Carneiro não levantar de manhã e ir para a sua universidade e estudar e ralar para estar aí, né? O bom menino vem daí, independente de ser tímido ou não, né? Eu nunca fui tímido. Na realidade eu sou, mas eu disfarço bem. Mas você disfarça muito bem. Você está aí para isso. Mas falamos um pouquinho de educação. Como é que você consegue ver, nós temos o Mossoró como um país cultural, né? Nós temos um país dentro de um país, né? O país de Mossoró. Como é que você vê a questão da cultura em Mossoró para um jovem na sua idade? Olha, eu gosto de pensar na cultura, nas artes de uma maneira geral, como eu penso no futebol. Porque assim, quando você tem um jovem que vem de uma família humilde e ele sonha em crescer na vida exponencialmente, ele tem alguns caminhos que ele pode seguir e caminhos evidentes. Ele pode apostar no estudo, mas quase sempre, ou pelo menos a maioria das vezes, são muitas as barreiras, né? Ele pode apostar na sua habilidade com a bola e tal, jogando futebol, mas a gente vê vários casos que tem aí de pessoas que têm família humilde, mas encontraram no futebol uma habilidade e tal, e aí cresceram gigantescamente na vida. Mas você tem a cultura também que faz meio que a mesma coisa. A pessoa que é habilidosa, a pessoa que quer, ou nem precisa ser habilidosa, basta ela querer, ela consegue se desenvolver na arte e viver dela, né? E eu vejo que aqui em Mossoró, se fosse mais incentivado, se a gente tivesse mais projetos para juntar essa garotada e meio que, gente, olha o quão bom a cultura pode ser para você, para sua vida, olha o quão transformadora ela pode ser. Pô, a gente teria aí muitos jovens saindo daqui, ganhando o Brasil, talvez até o mundo. Eu acho isso interessantíssimo de você como jovem pontuar. Nós temos a CCV que todo ano ela proporciona um curso profissionalizante, é um curso gratuito, né? E que falta muito incentivo para que mais jovens, nós temos jovens da região, do entorno, querendo vir para cá e estudar. São praticamente quase 10 horas na semana de curso, num dia da semana. Esse ano foi domingo, né, o dia inteiro, até que chegou o Covid, né? E aí continuamos, né? Continuamos virtualmente. A gente tem agora alunos, né, se formando. Nós vamos estar aí já provavelmente dia 26 com a formatura, graças a Deus, desses alunos que se formam. Todo mundo de back e tudo. Já tivemos anos com back. Esse ano, cada ano a gente tenta fazer um pouquinho diferente, né? Então já é a quarta turma, porque teve um ano que a gente só fortaleceu, mas nós temos já várias turmas aí que se formaram. E quando a gente fala com um jovem que consegue enxergar os problemas que a gente tem ainda culturalmente, né, a gente precisa muito de incentivo, tanto no incentivo nas universidades como os incentivos. A gente tem vários e grandes grupos de teatro aqui, pessoas produzindo cinema também em Mossoró, pessoas muito boas, né? Então eu creio que ter você com essa visão é um disseminador para que outros jovens também se interessem. A arte muda, né? Fala que um país sem arte, seja ela pintura, seja ela dança, seja ela até a costura de confecção de figurinos, iluminação, sonoplastia, maquinagem, a maquiagem. A gente teve aí na live passada o número 1 no Brasil de maquiagem de efeitos especiais. Então você pode se tornar alguém. Eu falo que a minha raiz pode ser, eu nasci no interior de São Paulo, né? Eu falo que eu sou cidadão moçoroense de título hoje, mas
mas eu tenho as minhas raízes como o moçoroense tem a raiz dele. A gente tem moçoroense hoje no mundo inteiro, que saíram daqui, que estudaram. Então Mossoró é um polo para exportar cultura para o mundo. E aí, falamos um pouquinho já de educação, de cultura. Nós temos um problema, e eu não quero dramatizar a nossa entrevista, mas a gente está no mês onde você tem um combate maior, um olhar maior para as causas psicológicas. A gente está no mês de combate ao suicídio, né? E a gente adentrou esse mês já com problemas na nossa cidade. Como é que você vê hoje a questão a nível psicológico dos nossos jovens hoje? Tem muito jovem sem oportunidade. E muito jovem que tem oportunidade e não quer oportunidade, muitas vezes por problemas emocionais. Com certeza. Como é que Vitor Carneiro encara isso? Olha, a questão da saúde mental, até para mim que estou na universidade, a gente vê de forma mais evidente isso, porque, querendo ou não, é um consenso entre os especialistas de saúde mental que a universidade ela contribui negativamente para a sua saúde mental. Então, assim... Por que você fala isso? É pressão? Pressão da própria pessoa, pressão dos pais, pressão da sociedade. Cobranças, muitas vezes, você com você mesmo, sabe? E a gente tem toda uma sociedade que fala, pô, aos 16 você tem que terminar o ensino médio, aos 17 passar na faculdade, aos 24 se formar, aos 30 já ter casa, filho, um monte de molequinho com os nariz tudo escorrendo dentro de casa, então né? você tem que ir fazendo essa tabela, e a pessoa que não faz, chega nos 26 e não entrou ainda na faculdade, ela se angustia no nível, você entende? Uhum. A nível de comparação mesmo, e com as redes sociais, com o Facebook, com o Instagram, tá mais fácil ainda de se comparar, entende? E aí quando você, pega um menino novinho de 21 anos, de 20 anos, que tá aí ganhando milhões, que tá, já tem casa, tem carro e tal, eu olho pra aquilo ali, meu Deus, eu tô com 22 anos aqui, ó, tô cursando engenharia e tal, e aí é meio que... é meio que certo que você se apequenine um pouco e tal, e aí se você for comparando direto, você adoece. Sim. E hoje em dia a gente tem uma taxa, não só em Mossoró, mas a nível de Brasil e de mundo. Inclusive saiu uma pesquisa da OMS que diz que os jovens de hoje em dia, eles têm 1/4 de probabilidade de ter depressão. 1/4. A cada 4 pessoas, uma tem. Entre 18 e 29 anos. Então, assim, é uma coisa, sabe, e o que mais me entristece é que isso só é dialogado agora, no mês de setembro. Pelo menos a gente tem um mês, né, pra dialogar sobre isso, mas, como é um problema estrutural, como é um problema que tá se formando, sabe o que eu sinto? Eu sinto que a nossa sociedade, ela ainda tá se adaptando ao fato de ter empregos digitais, de ter essas redes sociais e tal, para voltar a atenção para a saúde mental, mas quem está sofrendo tem pressa. É verdade. Eu falo que a questão das redes sociais, ela é fantástica. Você tocou num ponto primordial, porque se eu começar a me comparar com a vida que as pessoas apresentam no Facebook, no Instagram, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Antigamente a gente dizia assim, olha, o vizinho tá com o carro do ano, tá numa casa maravilhosa, mas ele não tem nem comida, ele usa tudo que ele tem para manter o status. Hoje não é necessário. Hoje com qualquer programa aí você se coloca em qualquer lugar do mundo dizendo que você tá a pessoa mais feliz, e às vezes essa felicidade, antes de assim, a pessoa às vezes que sorri muito, ela pode estar escondendo uma angústia, né? E às vezes aquilo que a pessoa posta na rede social, ela tá gritando por socorro também. É um psicólogo falando. É um psicanalista falando. Então assim, é verdade, porque Vitor, olhar para um rapaz de 22 anos e que tem todos esses conceitos, né? Eu falo que a oportunidade, ela tá aí para todos, mas você tem que agarrar, né? Houve agora uma grande discussão, nós estamos aí com a nossa governadora, que determinou que as aulas só voltarão no ano que vem, né? Muitos pais reclamando, porque o pai e a mãe tem que trabalhar 8 vezes mais, porque além dela ter que estar lá no home office dela, agora ela não tem mais a auxiliar que ajudava ela a cuidar, é ela que tem que cuidar, ela que tem que lavar roupa, ela que tem que inclusive lidar com os problemas emocionais do marido, que escapava do convívio ali, dos problemas familiares no trabalho. E agora não, ele também tem que ser parceiro e também tem que ajudar. Então a gente vem aí, né, o Covid veio para mostrar e para abrir campos muito grandes.
como é que é pra você? Hoje a gente tá aqui com toda a segurança, mas nós estamos em quarentena ainda, né? Como é que um jovem da sua idade encara o isolamento? Porque isso é histórico, né? Posso dizer assim, eu tenho que ser feliz porque a minha geração passou por uma peste, né? Passou por uma peste. Eu não peguei as antigas, né? Eu tô pegando agora. Você talvez, se Deus livre e guarde, não pegue mais nenhuma, mas a probabilidade, como a evolução tá em tudo, né? A gente tá a possibilidades. Como é que você encarou essa questão da quarentena? Da quarentena. A nossa geração, e aí até eu posso pegar um gancho lá da questão da saúde mental e tudo, a nossa geração ela é uma geração nativa digital, né? A gente é a primeira geração que nasceu e provavelmente vai morrer utilizando o celular, utilizando o computador, utilizando o tablet. Então assim, a gente consegue se conectar bem melhor nos computadores, nos chats, nos áudios do que pessoalmente falando. Ah, tá. Pois é. Eu já achei que ia dizer que o pessoal da sua idade. Não, eu concordo com você. Sim. Graças a Deus eu tenho uma equipe boa, porque nem tudo você domina. Nem tudo. Hoje eu trabalho usando o computador, se for 24 horas de trabalho, 24 horas no computador. Mas a sua geração, a gente quando apanhava lá, quando nascia, tomava palmada, chorava de vocês pedem Wi-Fi. Já nasce o bebê, você vê uma criança de 4 anos dominando coisas hoje que eu não domino. Minha infância a gente brincava de outras coisas. Então assim, como jovem, você vê então um futuro para o jovem do Rio Grande do Norte, né? Um futuro promissor por causa da internet ou não? Sim e não. Me complica. Vamos lá. A internet, ela querendo ou não, é uma ferramenta. Os celulares, os computadores são ferramentas. A forma como você utiliza qualquer ferramenta é o importante. Você pode utilizar um martelo para matar alguém. Sim. Ou você pode utilizar o martelo para construir uma casa para uma família humilde morar. Então assim, depende de como você utiliza. O que é que eu vejo? A internet está aí para quem quiser usar. A escola não fala sobre isso, os pais não conversam sobre isso, e meio que depende muito da pessoa de querer utilizar a internet para coisas produtivas, para pesquisar, qual é o nome daquele autor de não sei o que, ou qual é o ano que aconteceu isso, não sei o que, qual é esse dado histórico e tal. Pode utilizar para essas coisas, como também pode passar o dia todo no YouTube, jogando, fazendo, enfim, que não é uma coisa ruim, mas, né, que a gente tem que saber ponderar. Então, assim, a internet, ela veio como uma potência, e aí ela só vai desenvolver a nossa geração e tudo quando ela for, você pode utilizar a internet dessa forma e tal. A minha maior esperança, assim, é ver o professor dando aula e tal, e ensinando o aluno a como utilizar toda a potência que é a internet. Porque aí, cara, quando a gente tiver uma geração todinha que esteja armada positivamente, esteja conectada e tal, e esteja conversando, não tem como o mundo não mudar, sabe? Não tem como o mundo não mudar. Eu creio que a gente vai passar estamos passando, né, nós como educadores, ensinando o jovem, a criança, ou até o adulto, né, estar ligado nas redes sociais, estar ligado na forma de trabalhar, no teletrabalho, e depois a gente vai ter que desconstruir um pouco isso, porque acaba hoje já tem na questão de saúde mental, a gente já tem nome dessa doença, onde a pessoa ela não desgruda disso aqui nem para ir ao banheiro, né? Ela tá ali conectada o tempo inteiro, ela dorme com o celular ao lado, e se ela ouvir um barulhinho, se não deixar no silêncio, já quer saber quem mandou a mensagem. Se eu mando um WhatsApp para você e você não me responde imediatamente, eu já acho que você está com problema comigo, que aconteceu alguma coisa. Então é um alerta também, né? Para pais, para educadores estarem atentos ao que os nossos jovens... E até mesmo pra gente. Pra gente. A internet pode ser benéfica, né? Em todos os sentidos. Hoje você tem desde a educação até a deseducação na internet. Você pode aprender várias coisas, o caminho está ali. Falo que antes a gente aprendia a montar uma bomba, você aprendia como furtar um carro, você aprendia como ser mal nos filmes que passavam. Hoje você tem na rede, você digitou lá, você sabe tudo, né? Então a internet hoje ela não é terra de ninguém, né? Ela tem políticas hoje, ela tem... eu estou fazendo uma pós-graduação em Direito Digital, porque você precisa saber que há limites. Sim. Há limites, né? Há limites.
exatamente. Sabe? Vitor, falamos da educação, falamos de internet, falamos de saúde mental. O que você espera para a sua cidade? Vamos lá, vamos fazer diferente. Se você encontrasse com o gênio da lâmpada e ele desse para você alguns desejos, que é aquela história que o gênio só dá 3 desejos, é mentira, ele tem uma infinidade, né? Tá aí pra gente pedir o que quiser. Se você pudesse, o que você desejaria para sua família, para sua cidade, para o seu estado, para o seu país? O que Vitor, um estudante de engenharia de produção, 22 anos, né? Agradável, inteligente, esforçado. O que você pensa pro futuro? Vamos lá. Família, cidade, estado, país, né? Você é o universo, né? Universo. O que você quiser. Para a família, eu pediria muita saúde, muita paz e força, né, para continuar trabalhando, porque a gente não pode deixar o trabalho de lado, é a única forma honesta de se você construir alguma coisa. Então, eu pediria saúde e oportunidade para a gente continuar trabalhando, como sempre fez e espero que sempre faremos, né? Para a minha cidade, para Mossoró. Né? Agora eu quero que você se coloque no lugar do gênio. Eu não quero que você peça, eu quero que você seja o gênio. O que você realizaria? Tá certo. Peraí, é uma pergunta bem complexa. Complexa, né? Um desejo para cada um desses, vamos ver. Não precisa ser um, eu quero saber o que você gostaria de fazer, né? Sim. Eu acredito que Mossoró, falando a nível da cidade e tudo, eu acredito que Mossoró, ela já está na transição entre uma cidade que se considerava pequena. Interior, que hoje não tem nada de interior. Que Mossoró, ela podia ser até a capital do estado, se assim desejasse, né? Se assim desejasse. Então, eu desejaria para Mossoró, para esse gênio abençoado e tal que viesse, que a população de Mossoró já começasse a olhar para Mossoró como sendo essa cidade imensa que ela pode ser. Porque Mossoró, é um centro hoje em dia. Ela conecta Ceará, ela conecta Natal, ela conecta todos os estados e cidades ali de baixo. Então, assim, Mossoró é referência, entende? Só precisa da população tratar ela da forma que ela pode ser tratada, e a potência que Mossoró tem só precisa desse tratamento, entendeu? Então eu pediria para esse gênio para que Mossoró seja tratada da maneira que ela pode ser tratada, com a potência que ela pode ter, entendeu? E o estado? E o estado do Rio Grande do Norte é um estado muito... Como é que eu posso dizer? É um estado muito rico, muito diverso, né? Culturalmente falando e tal. A gente tem a cultura como um ponto central, não só de Mossoró, mas como de Natal e tal. A gente vê aqueles grafins imensos e tal. E praias lindíssimas, uma culinária fantástica, fantástica. Então, assim, eu pediria para o estado para que ele se desenvolvesse ainda mais, porque quando a gente tem cidades se desenvolvendo, Mossoró se desenvolve aqui, Areia Branca se desenvolve ali, Natal se desenvolve ali, e aí polos separados se desenvolvendo e tal. Quando a gente une todo mundo, gente, vamos construir um estado massa, vamos construir um estado para assim, dar exemplo pro país mesmo, entendeu? Aí questão desse rio Mossoró aí que a gente tem aqui, por que a gente não conversa com todas as cidades e tal, pra gente, vamos limpar o rio para todo mundo se beneficiar. É algo até turístico, né? É algo até turístico. Eu falo, enriquece tudo. Desculpa dando uma de Faustão, te cortando, eu tenho visto a preocupação, e ela é lógica, né, da evasão, né, da Petrobras de Mossoró, e muita gente achando que Mossoró acaba. Eu conheço cidades menores em população que Mossoró, que não tem a Petrobras, mas tem grandes indústrias, tem uma renda per capita muito alta, né, e proporciona. Nós temos aqui uma zona rural, nós temos uma plantação enorme de melancia, de melão, nós somos exportadores do sal do nosso país e fora do nosso país, nós temos o sol aqui 365 dias do ano, então a gente tem um polo turístico para ser explorado que ainda é mínimo aqui, é muito grande, né? A gente conhece poucos lugares ainda que são explorados turisticamente, então você acredita nessa independência da cidade, do estado, independente de Petrobras ou não? Olha, para a cidade de Mossoró especificadamente, porque assim, depender de uma coisa só, se você for equilibrar, se você for sustentar uma cidade toda em cima de uma coisa só, se essa coisa sai, a cidade cai. E não é o caso de Mossoró. A gente tem muita riqueza e a gente tem uma coisa, Wilson, que eu acho fantástico, incrível, que a gente é uma cidade de fluxo. Passa muita pessoa, passa muito dinheiro, passa muita ideia aqui.
O que a gente tinha que estar pensando como cidade é como a gente faz para abrir uma rede e fazer essas coisas ficarem na cidade, entendeu? Petrobras, pô, tá saindo? Beleza. A gente tem bem mais coisas para explorar. Questão de turismo, questão de emprego, geração de renda, trazer outras empresas para cá. Pô, você é moçoroense faz quanto tempo? 7, 8 anos? 7 anos. 7 anos. Vai fazer 7 anos. Então você deve ter conversado com pessoas que falaram o quanto Mossoró mudou quando, por exemplo, o shopping veio pra cá. Sim, sim. Ou quando Mossoró mudou quando, por exemplo, a IC veio pra cá. Foi uma revolução, assim, a nível... Nossa, a cidade tá mudando, tem mais renda, tem mais emprego, tem mais dinheiro. Pô, não é tão difícil de trazer essas empresas pra cá. É só você ter pessoas comprometidas que vão para outros estados, vão para outras cidades aqui perto e que conversem com esses empresários para trazer pra cá. Então, assim, não é como se Mossoró tivesse bloqueada pro mundo. Não, Mossoró só precisa de incentivo para fazer isso, entendeu? Então, Petrobras está saindo, pô, infelizmente a cidade vai sentir mesmo, claro. Mas... a gente não pode se prender a única coisa, porque é aquele negócio, se essa coisa sai, a cidade toda cai, e Mossoró tem vários pilares de sustentação, cultura é um deles, teatro, música aqui é muito forte, e não só isso, setores de serviço, setores de construção, a engenharia aqui na UFESA, como está se formando engenheiro direto, está ficando muito forte. Nós temos as eólicas também, as eólicas também, né? As eólicas, então assim, questão da energia solar também, que é uma coisa não tão explorada, mas pô, Mossoró... É sol, é 365 dias. É sol. Mano, é energia pura aí. Pois Tanto é que as eólicas vieram pra cá justamente por isso. Exatamente. Porque nós temos vento e nós temos sol, né? Então assim, é aquele negócio, a gente quer sustentar a cidade com um pilar só, a gente pode, mas não é tão interessante a nível estratégico, entendeu? Tem muita coisa para explorar isso. Legal, gente, eu estou conversando com o Vitor Carneiro, um jovem de 22 anos, estudante de engenharia de produção, que acredita no seu futuro, que acreditou no seu futuro, que acredita no futuro dos jovens moçoroenses, dos jovens os potiguar, né, do nosso estado, para conseguir alcançar lugares, né? Eu falo que a gente tem eu acho que devia ser ensinado em todas as escolas, né? A primeira aula devia ser sobre Jornada nas Estrelas, né? Por quê? Porque tem lá as palavras do Capitão Kirk, né? Quando eles saem para explorar o universo, audaciosamente indo onde nenhum homem jamais esteve. Então eu falo assim, eles sonharam, né? Por que o homem foi à Lua? Por que o homem está agora na busca de Marte? Por quê? Porque nós somos curiosos e nós queremos desbravar. A gente ousa, né? A gente ousa. Eu estava vendo a entrevista de uma senhora agora de 60 e poucos anos que mergulhou no oceano, no ponto mais fundo do oceano. Ela foi convidada por um empresário riquíssimo que já fez porque tem que descer num submarino enorme para aguentar a pressão. E ela falou, quando ele me convidou, eu jamais imaginei com essa idade. É uma das mulheres que foi para fora, foi para o espaço e agora desceu no ponto onde a pressão é tão grande e lá tem a vida, tem a nossa flora marítima, né, vivendo. Como é que consegue viver em tal pressão? Então nós somos pequenininhos diante de um universo. E o universo, Vitor Carneiro, está aberto para você, né? Para a gente estar quase finalizando a nossa entrevista com esse grande homem, eu queria fazer um bate-bola com você, sim. Né? Não é para pensar muito não, é jogo rápido. Família. Lugar seguro. Cor preferida? Azul. Isso é pra alguém que mandou você falar. Eu acho que o laranja é mais bonito, mas vamos lá, você gosta do azul. Eu tô falando porque o azul é a minha cor preferida, o laranja é a minha cor preferida, sim, né? Sim. Então falamos de família, falamos de cor, comida preferida? Pizza. O que te deixa chateado? O que me deixa chateado? Isso. Sei lá, não reciprocidade? Não reciprocidade, certo. O que te deixa pau com o teu semelhante? Como assim? Te deixa muito irado com o teu semelhante. Sim, a pessoa fala, mas não faz. Isso me deixa irado, cara. Isso me deixa irado. Porque é uma quebra de expectativa. E querendo ou não, é mentira também. Injustiça pra você. O que é injustiça? Injustiça é você saber o que é certo e fazer o errado. Preconceito. Injustiça. Legal, é quando a gente sabe que a gente tem que amar independente de, e a gente se comporta de maneira diferente, muitas vezes
barrando aquilo que a gente esconde, né? Pra não poder colocar. A mamãe sempre dizia, quando você pega no pé de uma coisa, você foi ou é o que é ser. Então é um cuidado que a gente tem que ter, né? E é legal ouvir um jovem falando de questão de verdade, né? Que falta muito hoje nas pessoas, são autenticidade. Hoje eu postei, de ontem para hoje, acho que era na madrugada, eu postei uma frase que você tem que admirar as pessoas que reconhecem as suas fraquezas, né? Nós não somos super-homens. Vitor Carneiro não é super-homem. João Wilson Leite Ribeiro, Wilson Leite não é um super-homem, né? Por isso que eu preciso do meu semelhante, para que ele possa me ajudar. E querendo ou não, a amizade é isso, né? Você explorar as fraquezas das pessoas e elas estarem ali se sentindo seguras com você e tal. É a construção da amizade. Aqui vai uma dica, né, de Wilson, além de diretor de teatro e cinema, do psicanalista. Quando uma pessoa conta um segredo para você ou quando ela te procura para desabafar com você, ela não está querendo ser repreendida, ela está querendo apenas ser ouvida, né? E a gente precisa, a nossa humanidade está precisando ouvir mais. Não só ler, não só rir com o TikTok. É maravilhoso, é legal, diverte, mas nós precisamos ouvir mais o nosso semelhante. Vitor, foi um prazer, né? Tomara que a gente logo esteja conversando com você novamente. Eu deixo aí as suas palavras finais, não só para os jovens moçoroenses, mas para toda essa geração que você está convivendo, desde crianças, adultos, pessoas mais maduras, né? Sim. Pessoas que precisam de uma juventude mais consciente. Pronto. Queria primeiramente agradecer, né, o convite, foi um papo incrível. O Wilson é muito gente boa, dinâmico e tal, aí você se sente meio na mesma vibe, né? Bom. E assim, uma mensagem para os jovens, para gente que tá querendo construir uma vida agora e tal, é que independente do que a gente quiser ser, independente do que a gente quiser fazer na vida, se a gente não correr atrás, se a gente não sabe, a gente não pode hoje querer ser a gente não pode hoje desejar ser médico amanhã e esperar que isso aconteça, entendeu? A gente tem que ir atrás, é todo um processo. Por exemplo, eu não posso querer ser um engenheiro e esperar que o diploma caia, entendeu? É todo um processo. E a gente não pode querer um país melhor e ficar de braço cruzado esperando que, pô, cadê, só falando e tal. A gente tem que ativamente construir isso. Então, assim, se eu quero deixar uma mensagem, é justamente que devemos construir o país no qual a gente se orgulha, no qual a gente se orgulha assim, de viver, de morar, de dizer, pô, eu sou brasileiro, como a gente já faz, né? A gente já tem orgulho de ser brasileiro, mas a gente pode fazer ainda mais. Então, e os nossos filhos, nossos netos dependem dessa construção que a gente fizer. Então é isso aí, vamos pra cima e vamos construir o país. Legal, eu tenho sempre aqueles 3 As, que não é dos alcoólatras anônimos, né? Mas é o acreditar, o agir e o agradecer, né? Não adianta só eu acreditar se eu não tiver a atitude, né? Não adianta eu querer ir pra praia, mas esperar que o oceano invada o meu quintal. Então eu tenho que pegar minhas coisas e ir lá pra praia. Tem que fazer, né? E o agradecer, porque com a gratidão a gente consegue trazer mais coisas e agregar mais pessoas. É isso aí, eu encontro você no próximo sábado com nosso encontro, né? ACCV, Associação Cultural Cidade Viva, convida. Cheiro no coração, abraço!